Muito bem, dos estúdios 2 da TV Rio Preto, eu tenho a honra de receber aqui o coordenador do Conselho Fiscal da Capu, Rosival, e também o doutor Deusdélio Fernandes de Jesus. A todos vocês, sejam bem-vindos. Doutor, seja bem-vindo à TV Rio Preto. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Rosival, também te recebo em nome do meu diretor-presidente Valdivino Guimarães. Seja bem-vindo à TV Rio Preto, a TV do Noroeste de Minas. Muito obrigado, é um prazer retornar aos estúdios de vocês e constatar que a TV Rio Preto cresce de forma assustadora e com um trabalho prestado ao UNAI, a nossa região, muito importante. A gente segue com um bate-papo com assuntos relevantes à nossa cooperativa, a cooperativa de UNAI do Noroeste de Minas. E o Rosival, que é coordenador do Conselho Fiscal, eu começo perguntando, Rosival, qual que é o papel de um Conselho Fiscal de uma cooperativa? Olha, esse papel do Conselho Fiscal, ele se tornou mais importante ainda depois de 88, da nossa Constituição, porque hoje as cooperativas não têm mais nenhuma interferência estatal. Então, quem gere a cooperativa e o sistema de autogestão é o dono, é o cooperado. Portanto, o papel do Conselho Fiscal é representar o associado dentro da cooperativa, fazendo um acompanhamento e uma fiscalização minuciosa de tudo que lá acontece, principalmente das operações e a qualidade dos serviços que ela presta ao seu cooperado. Atualmente são quantos conselheiros do Conselho Fiscal e como é que está sendo esse trabalho a partir do momento que vocês assumiram? Nós somos 6 pessoas eleitas em Assembleia por mandato de 1 ano, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Nós assumimos e fomos eleitos em final de março, início de abril, a gente iniciou nosso trabalho e a cooperativa é uma empresa muito grande, com uma receita muito grande, com vários setores, várias filiais, e isso nos forçou a criar lá dentro uma estrutura, uma secretaria que não existia, com uma assessoria, com computadores, para que a gente possa acompanhar os programas, né, desenvolvidos pela empresa, e nós temos feito um trabalho com muita responsabilidade e de forma muito discreta. Nós anunciávamos aqui, a gente sabe de uma convocação que esse conselho faz para uma assembleia. Como é que está esse andamento? Quais as pautas para essa assembleia? Olha, o Conselho Fiscal tem o dever de informar e levar ao conhecimento do cooperado quando ele constatar qualquer irregularidade ou crimes praticados, ou por membros mandatários, né, colaboradores, ou mesmo pelos membros do Conselho de Administração. E, desse modo, e de acordo com o relatório que nós providenciamos e levantamos e estamos apresentando, esses fatos graves ocorreram e continuam a ocorrer. Então, nós convocamos, de acordo com a lei cooperativista, o Dr. Deusdélio vai falar melhor, uma assembleia para o dia 11. Infelizmente, o Conselho de Administração achou por bem entrar com a liminar na Justiça, pedindo a anulação desta assembleia. O juiz não concedeu no todo o pleito, mas resolveu suspender provisoriamente apenas não a assembleia, a realização, apenas o edital de convocação, e abriu prazo para que as partes se manifestassem. Antes de voltarmos aí na questão da pauta, eu quero conversar com o doutor Deusdélio. Na verdade, doutor, o Conselho tem o poder de convocar essa assembleia e quando ele pode fazer isso? O Conselho tem, e é importante dizer a todos, para que haja uma compreensão clara, de que a cooperativa ela é regida por um estatuto social dela, peculiar, e este estatuto condensam as normas que são indispensáveis para a boa condução das atividades e serviços da Capu. A Capu, que é uma das empresas maiores do estado de Minas Gerais, a maior do Noroeste, a maior da nossa cidade, ela tem uma organização que é exemplar e que pode ser usada, inclusive, por outras cooperativas no nosso segmento.
É importante dizer que um estatuto social ele é ordenado de forma muito clara para que os órgãos que trabalham em prol da cooperativa possam exercer as suas funções e atividades com muita segurança. Respondendo efetivamente à pergunta que me foi direcionada, eu preciso trazer à memória, em especial dos cooperados e de todos que nos ouvem, o artigo 49, e de forma especial, esse artigo 49, ele está na seção 3, que trata das atribuições do Conselho Fiscal. E esse artigo 49, em seu parágrafo 3º, que eu peço permissão para ler, para dar realmente maior vida e vigor à nossa conversa, o parágrafo 3º diz o seguinte: ciente de irregularidades ou crimes praticados pelo Conselho de Administração ou por membros mandatários, se o Conselho Fiscal não propuser à Assembleia Geral as medidas necessárias à punição dos culposos, tornar-se-á solidariamente responsável pelos danos causados à Capu. Aqui nós vemos que o Conselho Fiscal ele não age por faculdade. A norma aqui é imperativa, impõe. A partir do momento que nós, cooperados, elegemos um Conselho Fiscal, este Conselho Fiscal avocou para si atribuições indispensáveis à boa saúde da própria cooperativa. Então, o que nós vemos aqui, e está de forma muito bem encaminhada através do relatório do Conselho Fiscal, que num primeiro momento, até quando fui procurado inicialmente, eu orientei e manifestei entendimento que se tratava de uma questão interna nossa, que nós teríamos, como eu continuo a dizer, que temos condição de lá resolver bem, que não seria necessário, embora eu reconheça ser legítimo, buscar uma tutela jurisdicional. Mas é um problema de administração, um problema nosso, que o ideal é que nós resolvêssemos dentro da nossa casa, dentro da cooperativa. Mas, com todo respeito, o Conselho de Administração achou por bem levar este pleito ao Judiciário. Logrou êxito na sua pretensão, a ação que fora lá é uma ação mais ampla, é uma ação de anulação. E, neste pedido, nesta ação, houve um pedido de antecipação de tutela jurisdicional, que foi concedido tão somente para suspender a convocação. Mas nessa mesma decisão também se vê e se reconhece a legitimidade do Conselho Fiscal para convocar a Assembleia Geral Extraordinária. E passo também, como fiz lendo o parágrafo 3º do artigo 49, eu aproveito a oportunidade para ler o caput desse artigo e depois de ler o caput eu vou também ler o inciso 12. O 49 no caput diz o seguinte: compete ao Conselho Fiscal exercer assiduamente fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Capu, cabendo-lhes as seguintes atribuições. Inciso 12. Convocar a Assembleia Geral quando ocorrerem motivos graves e urgentes, comunicando, se necessário, aos órgãos competentes. Aí eu concluo a dizer que a ação do Conselho Fiscal é legítima, necessária e prevista no nosso Estatuto Social. Doutor, então eu começo a entender e acho que pode-se dizer que o Conselho Fiscal, então, são os olhos dos cooperados? O Conselho Fiscal efetivamente tem esta função. Ao Conselho Fiscal é dado participar e fiscalizar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Capu, em todos os setores. É uma atribuição árdua e que chego aqui a dizer que sobrecarrega muito, porque os membros do Conselho Fiscal são poucos. A cooperativa, como já disse, é uma empresa enorme. Ela tem aí, de uma forma muito reservada, ela tem um orçamento anual que ultrapassa 300 milhões de reais.
Então, é necessário enfatizar que o Conselho Fiscal, ele fiscaliza ajudando a todos os cooperados de uma forma direta e especial. E, de uma forma secundária, a boa fiscalização do Conselho Fiscal acaba por ajudar, dando diretrizes e sugestões ao Conselho de Administração. Agora há pouco a gente falava sobre aí a pauta dessa assembleia que seria, mas a minha pergunta é o seguinte, Rosival, existem fatos que preocupam esse Conselho Fiscal? Muitos, muitos. E nós, de forma bastante responsável, seguramos de forma bastante discreta esse trabalho, e a única pessoa que recebeu esse relatório foi o presidente Raimundo Sauer. Quando nós o fizemos, nós concedemos um prazo para o Conselho de Administração tomar ali as medidas cabíveis e manifestar-se perante ao Conselho Fiscal. Isso, infelizmente, nós não temos conhecimento até o momento, isso já faz quase um mês, de nenhuma medida tomada, e também não recebemos nenhuma manifestação do Conselho de Administração. Portanto, nós estamos bastante preocupados, porque o que vinha ocorrendo e alguns fatos gravíssimos que continuam a ocorrer traz prejuízos seríssimos, já trouxe e continua trazendo prejuízos. Portanto, a nossa intenção de provocar a Assembleia e de acordo com o apoio dos cooperados, por a Assembleia ser soberana, buscar ali sustentação para obrigar a diretoria a tomar as medidas necessárias e urgentes que até agora não foram tomadas. Você falou agora há pouco sobre fatos graves, né? Então o Conselho, em momento algum, pode se calar diante disso? De maneira alguma. Seria, primeiro, trair a confiança do associado em nosso trabalho, né? Nos deram um mandato. Segundo, é a nossa obrigação, não é a nossa vontade, não. O doutor Deusélio colocou, o Estatuto nos obriga a fazer isso. Terceiro, é aquela condição de filho da cooperativa, de ex-funcionário. Comecei a ter uma vida lá dentro, comecei com 13 anos, né? Construí minha família trabalhando lá dentro, me tornei produtor. Então, o amor que a gente tem pela cooperativa, e a gente sabe que esses fatos graves, no final das contas, quem banca é o associado, principalmente aquele que está lá na sua propriedade, trabalhando, né, sol a sol, com muita dificuldade. Então, doutor, na verdade, para que fique bem claro para os nossos telespectadores e cooperados da cooperativa, que tem uma importância extraordinária para o Noroeste, para o estado de Minas, né? Então, no momento, a Assembleia foi suspensa, né? E o Conselho está pisando com o pé direito, ele está muito certo disso do que está se fazendo. Eu, pelo que vi, e tudo que vi foi através do trabalho do Conselho Fiscal, depois passei a ler de uma forma minuciosa o relatório, que até um primeiro momento se tratava de um documento sigiloso, um documento que haveria de tramitar apenas nas mãos do Conselho Fiscal e na mão do Conselho de Administração, e pude olhar precisamente toda a conclusão que se deu através de vasta documentação, inclusive com notas fiscais, anexos fotográficos, diligências, colheita de declarações. Então, um vasto material o Conselho Fiscal conseguiu juntar. Com isso, eu preciso dizer que, neste momento, nem da minha parte, nem do Conselho Fiscal, não há aqui uma imputação, a princípio, nominando nomes, e não faremos isso de forma pública, mas nós temos agora uma incumbência de responder a uma citação que fora feita ao Conselho Fiscal e aos seus membros, para que apresentassem documentação circunstanciada daqueles motivos elencados
no edital de convocação. Então agora o Conselho Fiscal, através do meu patrocínio, vai atender a determinação judicial. E este atendimento, parte dele será a entrega integral do relatório feito pelo Conselho Fiscal, onde indica nome de pessoas e valores, eventualmente valores que precisam ser explicados na sua destinação e por que tem todo aquele levantamento. E isto nós queremos deixar claro desde este primeiro momento que a finalidade deste documento tão circunstanciado é para permitir de uma forma segura aos eventualmente envolvidos uma defesa ampla, um contraditório amplo para trazerem as justificativas que nós cooperados merecemos. E não há como, no momento que nos encontramos, em face do trabalho com profundidade realizado pelo Conselho Fiscal, deixar de levar estas informações ao cooperado, até porque já foram publicitadas, essa notícia virou objeto de um processo e agora nós teremos que também aguardar por decisão judicial. O senhor me perdoe se passou desapercebido aqui, existe uma data para isso e, na verdade, agora a Assembleia também pode voltar a acontecer. Sim, nós temos uma decisão que é importante falar, que é uma decisão liminar, que acolheu um pedido de antecipação de uma tutela de urgência. O enfoque da urgência é interessante até falar, porque essa urgência relatada, ela é uma urgência do ponto de vista de quem ingressou com a ação, no sentido de fazer não acontecer a assembleia proveniente da convocação que já fora dado publicidade aos cooperados. Esta é a urgência do ponto de vista deles, mas do ponto de vista do Conselho Fiscal existe uma urgência ainda maior. Conforme relatado no relatório, e desculpa aí até a redundância do Conselho Fiscal, mas em especial porque o coordenador deste Conselho continua a afirmar que os fatos não cessaram, que eles estão acontecendo, então são providências urgentes. Nós até esperamos que se havendo, e como nós esperamos que sim, agora acreditamos que havendo consistência no relatório, aquelas pessoas que serão citadas, ou eventualmente membros de conselho ou não, elas de pronto haveriam de se manifestar no sentido de afastarem do exercício de suas funções até que sejam esclarecidas todas essas questões carreadas pelo relatório do Conselho Fiscal. Doutor, foi uma honra recebê-lo aqui. Para finalizar, a gente sabe que um dos princípios do cooperativismo é a transparência, não diferente da justiça, não diferente do que vocês estão propondo, né? Este também é um ponto que nos tranquiliza, porque nós não temos elementos até então para falar de possível ocultação, porque não se espera uma cooperativa ter vida e segurança enquanto ela for transparente. Como nós entendemos que aqueles que são eleitos para gerirem uma cooperativa, e isso significa que eles estariam imbuídos de uma gestão de riquezas próprias e de terceiros, para que esta cooperativa continue sendo viva e forte, é imprescindível que ela seja transparente no exercício de suas funções e que seja transparente nos documentos que produzem e que seja mais transparentes ainda naquelas invocações que possa eventualmente fazer junto ao judiciário. Porque quando a gente coloca o judiciário numa questão de uma cooperativa que é nossa, nós não estamos fazendo apenas na individualidade das pessoas que compõem um conselho de administração. Nós estamos envolvendo os 3.104 associados. É preciso uma reflexão nesse sentido. Rosival, em nome do meu presidente, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui, né, ressaltando que a TV Rio Preto é imparcial, estamos aqui para atender a todos indistintamente, mas eu deixo aqui para suas considerações finais. O objetivo, o Conselho fica triste com essa situação, o Conselho quer realmente, até uma preocupação do futuro da cooperativa, penso eu?
Realmente, porque já foi colocado aqui, continua acontecendo algumas ações que levam prejuízo. Esses prejuízos estão lá nos números, você analisando, por exemplo, os resultados desse semestre com do ano anterior, você nota isso e tudo isso tem reflexo. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer aos nossos companheiros e companheiras associados que nós continuaremos, Conselho Fiscal, eu e meus companheiros, independente de pressões, né, continuaremos firmes no propósito de fazer o melhor para a cooperativa. E no momento certo, assim que as coisas ficarem mais claras, é a nossa vontade fazer chegar ao conhecimento de todos o nosso trabalho e dizer que o nosso trabalho ele partiu e tem uma intenção muito boa, não só de levantar as irregularidades, ele levanta também, caro cooperado, ele leva no relatório uma gama de informações importantes sobre a cooperativa e que não vêm sendo passadas ao longo dos anos pelas administrações, para que o cooperado tenha a oportunidade, através desse relatório, é um verdadeiro raio-x, de conhecer e saber mais sobre a empresa do qual ele é proprietário e que é tão importante para nós. Muito obrigado. TV Rio Preto, a TV do Noroeste de Minas, TV Rio Preto, a TV da sua cidade.